Olá, igreja querida, boa tarde ou boa noite, segundo a preferência de cada um. E nós estamos aqui uma vez mais nos valendo dos milagres da eletrônica, da informática, para obtermos acesso aos irmãos que estão aí nas suas casas, é onde você deve estar mesmo, e nós já sabemos todas as razões. Queridos, normalmente esse dia, esse domingo, que antecede ao domingo da Páscoa, é conhecido como o Domingo de Ramos. É o dia em que se faz a celebração daquele fato histórico em que Jesus, ele entrou na cidade de Jerusalém, e ele viveu ali uma situação de aclamação. Muitos que creram nele, o exaltaram, clamaram, Hosana, o que vem em nome do Senhor, quer dizer, exaltado, magnificado seja este Jesus, que vem em nome do Senhor, e nós sabemos como aquilo aconteceu. Esta entrada em Jerusalém marcou o início da última semana de vida terrena como homem do nosso Senhor Jesus. Durante essa semana, que muitos chamam de Semana Santa, ocorreram fatos muito importantes. João, seu evangelho, ele nos narra com detalhes essa última semana, e um dos pontos altos dessa última semana é que Jesus comeu com os seus discípulos a última Páscoa. Durante essa semana era celebrada a Páscoa do judeu, o feriado máximo da cultura judaica, em que é celebrada a saída do povo do Egito, é celebrada a vitória do povo de Israel, que foi poupado enquanto o anjo da morte feriu os primogênitos no Egito, preservando aqueles que tinham as ombreiras de suas portas tintas de sangue, o sangue do Cordeiro. Uma tremenda correlação com aquilo que Jesus viveu na sua última semana. Ao final dessa última semana, em algum ponto da última semana, não é muito claro para nós, Jesus é traído, ele é entregado, ele aos seus algozes, ele é morto na cruz, e no domingo seguinte, então, primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Deixa eu voltar para esta última refeição de que falamos, que Jesus celebrou com os seus discípulos. Durante aquele tempo com os 12, Jesus ordenou àqueles discípulos e a todos os demais discípulos, pessoas que viessem a segui-lo no futuro, que jamais deixassem de se reunir em torno dos elementos simples que eles tinham ali, o pão e o vinho, e que trouxessem à memória a sua morte e a sua ressurreição. Hoje nós vamos fazê-lo. Andei orando, pedindo sugestão para alguns irmãos, e acabamos com uma boa ideia de fazê-lo aqui em frente às câmaras, não tão natural quanto nós o fazemos todos os primeiros domingos do mês. Mas, enfim, vamos celebrar a ceia do Senhor, não como um rito, não só para preencher o calendário, mas devido à sua grande importância que foi nos dada pelo nosso Senhor Jesus. A grande questão que alguém pode perguntar é que por que Jesus, uma vida tão rica, descrita ao longo dos 3 anos, seus últimos 3 anos, uma vida tão cheia de fatores tremendos, de fatos tremendos, de curas, de atos de amor, de misericórdia, atos de poder divino na terra, tantas coisas pelos quais Jesus poderia desejar ser lembrado pelos seus discípulos. Mas muito interessante o fato de que Jesus quis ser lembrado pelos discípulos, pelos seus seguidores, através do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Romanos 4:25 diz assim:
Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. E Jesus quis ser lembrado por este aspecto do seu ministério, como que dizendo, não existe mais nada que seja tão importante quanto a minha morte e a minha ressurreição. Eu tenho algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que me parece que está profundamente relacionado a esse desejo tão intenso de Jesus, de ser lembrado pela sua morte e ressurreição. Vejam só, lá em João 10:10, a palavra do Senhor nos diz que o ladrão, ou inimigo, ou mesmo algumas traduções, o diabo, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou, gosto mais dessa tradução, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra abundância, qualidade do tipo de vida que Jesus veio para dar para aqueles que o amam, aqueles que o seguem, aqueles que se submeteram ao seu senhorio. Esta qualidade, abundância, vida plena, ela é lá no grego original, língua na qual foi escrito o Novo Testamento, é a palavra perissos, que quer dizer mais abundantemente. Eu vim para que vocês tivessem uma vida de um tipo mais abundante do que a média da vida que as outras pessoas têm, ou um tipo de vida que excede abundantemente mais do que a vida que normalmente alguém pode levar. Uma vida muitíssimo elevada, uma vida num grau muito além daquilo que é usual, uma vida além daquilo que se pode medir. É um superlativo tão maciço que fica difícil unificar a expressão que Jesus usou, perissos, em grego, unificá-lo numa só palavra. É uma palavra muito forte. Jesus veio para nos dar vida com este tipo de qualidade. E eu estava pensando e perguntando e orando e buscando do Senhor qual é a característica de uma pessoa abençoada por Deus com essa vida, que nós podemos olhar e dizer assim, está aqui, esta é a marca da vida abundante, do perissos de Deus. Esta é a coisa que Deus faz na vida de uma pessoa a quem Ele recebe por filho e que distingue essa vida de todas as vidas, de todas as pessoas ao seu redor. O que é essa marca? Seriam as bênçãos materiais? Se a igreja estivesse aqui cheia, eu ouviria um sonoro não. A história de pessoas bem providas de bens materiais e que vivem miseravelmente é quase que uma história proverbial, desde o início do mundo, nos mostrando que bens materiais não levam necessariamente a uma vida boa, uma vida plena. Será saúde? Será, não muito tempo atrás, nós tivemos um moço que estava sendo assim, promovido pela mídia como um role model, um modelo de conduta para a juventude. Esse país sempre buscou isso muito intensamente, algo muito bom, muito saudável, para que os jovens olhassem e vissem. E esse moço veio a público confessando, maciste, um moço cheio de vitórias, famoso pelas suas conquistas olímpicas. Ele vem a público e ele revela sua profunda infelicidade, sua entrega a drogas que o derrotaram durante um período grande da sua existência. Qual será esse perissos? Onde está essa marca? O que é que há de tão especial na vida de uma pessoa que a gente pode dizer, está aí, isto é uma vida abundante? Será saúde física, como eu estava dizendo? Eu falei a respeito desse atleta. Será o quê? O que é que torna uma vida realmente digna de ser invejada?
olhar para essa vida e dizer assim: uau, era assim que eu gostaria de ter, que eu gostaria de ser. A palavra do Senhor nos diz, e eu espero conseguir reproduzir para vocês, porque eu vou tentar fazer uma síntese muito apertada daquilo que a palavra nos diz, que alegria é esta perissós. Alegria é esta bênção, essa dádiva, essa virtude de Deus sobre uma pessoa. Alegria. Quer ela tenha muito, quer ela tenha pouco financeiramente, quer ela seja uma pessoa de fina estirpe, ou se ela seja um plebeu, independente da sua cultura, independente de qualquer que seja aquilo que marque a sua vida. Se a pessoa está vivendo uma vida de alegria, a sua vida dá inveja. Dá inveja. Ela faz sentido. É uma vida que passa diante dos espectadores desse mundo e que move o coração de ricos, de saudáveis, de pessoas realizadas, de pessoas cultas, de pessoas de qualquer que seja a sua linhagem, a tirar o chapéu e dizer: eu gostaria de ser como esta pessoa é. Bem, alegria é o que pode tornar a vida boa para um homem. O Senhor nos fala em Neemias capítulo 8, fala ao seu povo Israel, numa situação crítica, em que o povo começa a se voltar para pesares do passado e permitir que as lágrimas inundem seus corações, e a palavra venha através de Neemias, ali naquela ocasião, sim, funcionando como um profeta do Senhor. Ele se levanta, ele diz: não vos deixeis entristecer, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Sigam alegres. Bem, ele não contou de onde veio essa alegria, mas certamente ele está nos contando como é importante nós zelarmos pela alegria, como é importante mais do que qualquer outra coisa que nós temos a zelar, nós zelarmos por um coração cheio de alegria. Estou parafraseando a palavra do Senhor quando diz: sobre tudo o que você tem a guardar, tudo o que tem a guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salmo 16 nos diz assim: tu, Senhor, me farás conhecer a vereda da vida. Senhor, tu, Deus, és tão fiel que o Senhor olha para a minha pequena, insignificante existência de tão curta duração, mas o Senhor me dará esta opção. O Senhor me mostrará o que é uma vida abundante. O Senhor me fará conhecer esta vida. E ele segue dizendo: na tua presença, Senhor, caminhando na tua presença, ou outra forma de expressar, caminhando junto a ti, é que eu encontro plenitude de alegria. Na tua mão direita, ou à tua mão direita, há delícias perpetuamente, há delícias de todos os tipos que completam todos os anseios do meu ser. Queridos, nessa tarde eu queria que você pensasse, que eu pensasse seriamente nesta proposição. Não me conte nenhum dos seus sucessos, aqueles que você tem obtido ultimamente ou algum tempo atrás, aquilo que o trouxe à posição que você tem hoje. Não me conte sobre os teus aplausos, seja na área financeira, seja na área da tua vida espiritual, quantas pessoas você levou a Cristo, de quantas missões você participou, quantas pessoas você educou no caminho do Senhor. Isto se chama coisas que pertencem ao passado, ainda que tenham sido boas, elas não contam para a tua alegria hoje. Não me contem sobre triunfos, não me contem sobre a felicidade de ter encontrado a pessoa com quem você se casou e com quem você viveu feliz. Não me conte sobre coisas que pertencem à página que já foi virada. Me conte uma coisa: como está você hoje? Como você tem andado em termos de alegria? Você está cheio de alegria? Cheio da alegria do Senhor, alegria que é a sua força? Cada um pode responder no seu coração, e é possível responder com verdade para você mesmo,
Você sabe quais são os fatos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Durante alguns anos, eu trabalhei no setor de emergência, a maior sala de emergência do Brasil na época, talvez uma das maiores e mais ativas do mundo, o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, grande Hospital das Clínicas lá em São Paulo. Então existia uma série de protocolos, não, com muita frequência nós recebíamos pessoas gravemente feridas, pessoas muito enfermas, e para todas elas existia algo em comum. Ao entrar um acidentado, baleado, esfaqueado, caiu do prédio, atropelado por caminhão, seja o que for, a primeira coisa mais importante era esta, aqui nós teríamos que verificar. Primeira coisa, mantenha a via respiratória dessa pessoa. Deixa eu colocar numa linguagem mais nossa do dia a dia. Você tem que garantir que a pessoa tem como respirar. Se ela não pode respirar, se os ferimentos distorceram a sua face, se ela está engasgada, se ela aspirou coisas que impedem a sua respiração, você precisa drasticamente garantir que ela respire. Porque isto é prioridade número 1. Prioridade número 1. E nós podemos passar algum tempo explicando por quê, mas não é difícil você concluir. Porque numa questão de minutos, se a pessoa não respira, o sangue não é devidamente oxigenado, o oxigênio fica faltando nos órgãos vitais, no cérebro, no próprio coração, todos os demais órgãos, e a morte se instala rapidamente. É necessário vigiar para que a pessoa respire e respire bem. Primeira coisa mais importante. Eu estou dizendo a respeito de respiração porque alguns anos atrás eu era moço, menino, recém havia me achegado ao Senhor, e o nosso pastor Ivênio propôs aos jovens que nós lêssemos esse livro, muito difícil na época para ler, que se chama O Segredo de uma Vida Feliz, de uma autora, uma mulher que recebeu uma grande bênção do Senhor e se consagrou para anunciar a sua palavra. O seu nome era Hannah Whitall Smith. O Segredo de uma Vida Feliz. Isso está nas praças, está ainda à disposição de pessoas, é um dos grandes best-sellers evangélicos. E neste escrito, no escrito desse livro, Hannah Whitall Smith nos ensina que confissão de pecados é a nossa respiração espiritual. Respiração. Através dessa respiração espiritual, nós confessamos os nossos pecados, nós inalamos o oxigênio que vai ser distribuído pelo sangue para todos os órgãos, e ele vai conferir vida para nós, mas enquanto nós estamos nesse processo de nos beneficiarmos dos efeitos milagrosos do oxigênio no nosso corpo, existe um gás que é o produto final do metabolismo de todo o corpo, que se chama dióxido de carbono ou gás carbônico, que é letal e que precisa ser expelido. Então, ainda que nós respirássemos todo o oxigênio do mundo, ele não neutralizaria a produção de dióxido de carbono que nos pode matar. Então ele tem que ser eliminado do nosso corpo. Então nós inalamos oxigênio e nós exalamos o dióxido de carbono. Olha que bom exercício para você se dedicar vigiando a noite toda, se você faz isso mesmo, não é? Para você não correr o risco de morrer durante a noite sem perceber. Isso é só uma brincadeira. Nós fazemos isto sem qualquer participação do nosso intelecto. Isso é um princípio de vida que Deus colocou em nós. Ele é muito aplicável à nossa vida espiritual. Confessar pecados tem tudo a ver com nos mantermos juntos do Senhor e gozarmos daquilo que Ele diz: na minha presença, filho meu, há plenitude de alegria. Andar junto do Senhor significa confessar os nossos pecados, na certeza de que o nosso Redentor vive, o nosso Salvador vive. E nós podemos ter a certeza de que Ele nos perdoa e nos purifica dos pecados e limpa de toda injustiça. Ele
aniquila aquilo que os efeitos do pecado que nos poderiam matar. Eu me vejo aqui hoje assim diante da câmara e dessa capela vazia. Eu me alegro de pensar que os irmãos estão aproveitando dessa meditação na palavra do Senhor nas suas casas, mas eu me sinto assim como que falando naquilo que há de mais básico para o povo de Deus. É aquela história que eu contei alguns anos atrás, daquele técnico, famoso técnico de futebol americano, que foi empossado como técnico de um time de campeões, ou melhor, as suas glórias, a glória desse time, os Green Bay Packers, existia, mas só no passado. Um dos grandes times da Liga de Futebol Americano. Nos últimos anos só existia derrota, mais derrota. Isso custou a carreira de técnicos que foram embora, apesar de terem um time milionário, cheio de talentos, eles só conheciam a derrota, nada mais. Há muito tempo não conheciam mais o que era chegar com um sorriso no final de uma partida, no final de um campeonato. Pois bem, esse homem, Vince Lombardi era seu nome, ele se reúne com aquele grupo de jogadores famosos, perfeitos, mas que não formavam liga entre si. Existia algo ruim lá no meio. E ele diz: nós temos que começar pela base. Nós temos que começar pelo princípio. Vocês estão experimentando só derrotas, e eu vou começar pelo princípio, e daí nós vamos seguir passo a passo juntos. Primeira coisa, ele abriu a sua valise e tirou de dentro uma bola de futebol e disse: primeira coisa que eu quero ensinar para vocês, isto é uma bola de futebol. E ele foi daí para frente, passo a passo, ensinando. Naquele ano, Green Bay Packers se tornou vice-campeão da liga, e nos 10 anos seguintes conheceu uma série de vitórias, qual nenhum outro time, até onde eu tenho notícia, quando eu busquei essa informação, nenhum outro time jamais na história do futebol americano experimentou. O troféu atual da NFL é conhecido como Vince Lombardi, que é uma homenagem a esse homem que remodelou o pensamento de uma equipe, que os fez conhecer o que era vitória, e tudo ele sempre atribuiu, até o final da sua vida. Eu tomei esses moços pela mão e os levei lá para a base. Hoje é dia de nós voltarmos para a base, é dia de nós pensarmos muito além da formalidade de ter que fazer tudo certinho diante da câmera, porque sabe lá o que poderão pensar de nós se nós cometermos uma gafe. E é uma preocupação que nós temos que ter, mas nós não podemos ser esmagados por ela. Existe algo mais importante que o Senhor deseja que eu saiba nessa noite e que eu comunique com os meus irmãos e irmãs, que pecado nos aparta para longe do Pai, como fez o filho pródigo. A dúvida do filho pródigo, se volta ou não volta, representa a mesma dúvida que paira sobre o meu coração e sobre o seu coração. Será que o Pai vai me querer receber? Depois de tudo que eu fiz, depois de todo o mal que eu cometi, depois de toda a ofensa contra Ele. A cena do Pai, eu estou falando sobre Lucas 15, que eu não vou ler para vocês hoje. A cena do Pai correndo para abraçá-lo, vestindo com roupas de realeza, restaurando a sua posição e a sua dignidade, é a resposta. Sim, o Pai está dizendo: eu queria muito o seu retorno, eu queria muito o seu retorno. Existe um hino, um corinho antigo, que eu sequer lembro se jamais foi cantado entre nós aqui na nossa igreja, que diz assim: volte atrás, busque a paz nos caminhos que você trilhou, na sua carreira, nas suas conquistas, volte. Se você encontrar a paz, vai contar, porque o mundo não a encontrou. Só Jesus pode a luz e a paz ao homem conceder. Venha ver, venha crer, e a paz de Deus você vai ter. Se seus pecados você confessar, toda a sua vida com fé lhe entregar, vai sentir paz real e a força para vencer o mal. E ao sentir tanto amor, vai levar ao mundo o Salvador. E ao sentir tanto amor, você vai levar ao mundo o Salvador. Hino precioso.
e no precioso que nos diz a respeito da vitória sobre essa hesitação. Satanás, que é aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele usará de todos os artifícios para convencê-lo. Esteja no ponto da sua vida cristã que você está, ele usará de todos os artifícios quando você tropeçar e cair e cometer um pecado, para dizer: Deus não tem nada a ver mais com você, Deus está bravo com você, Deus não quer conversar com você. E eu creio que essa versão moderna da história da história do filho pródigo me ajuda muito. Ela me ilustra com palavras que me convencem do contrário, me convencem de que Deus Pai, Ele quer me receber de volta, quando eu tenha cometido pecados e me afastado, me apartado dEle, quando secou-se a alegria no meu coração. É do maior interesse do Senhor. Por quê? Por causa do seu grande amor por nós, porque Ele quer que nós sejamos pessoas que tenham a vida cheia de alegria. Ele quer que sejamos pessoas que tenham a vida abundante, pela qual Jesus veio para nos dar essa vida, e pela qual Ele morreu para que nós a tivéssemos. Essa tal versão moderna, e eu não sei, um dia eu tenho que fazer uma boa pesquisa, talvez perguntar para a pessoa que ainda está viva, bem velhinha, que me contou essa versão, para saber onde está a fonte disso, porque a história é maravilhosa. Nos diz a respeito de uma família pequena no interior da Inglaterra, em que um filho, muito parecido com a história do filho pródigo, um dia se aborreceu daquela rotina, daquela vida aparentemente sem futuro, embora tendo ali todas as suas provisões. Ele chega para o pai e ele agarra uma boa parte dos seus bens, que teoricamente iriam lhe pertencer um dia após a morte do pai, e ele vai embora. Eu quero viver uma vida de liberdade. E assim aconteceu. E a história diz que ele foi para Londres. E ali ele viveu durante algum tempo como um príncipe, usufruindo das riquezas que o pai lhe havia concedido. Era grande a bolsa de ouro que ele levou, então ele participava de encontros sociais, ele se vestia bem, ele ia a peças de teatro, ia ouvir as orquestras mais finas, ele convivia com pessoas da nobreza e assim por diante, até o ponto que o seu dinheiro acabou. E o dinheiro acabou no início do inverno. E Londres pode ser uma cidade bem fria no inverno, pelo que eu sei. E esse moço andava procurando algum recurso mínimo para se manter vivo, para se manter sem aquele ronco no estômago que a fome produzia. Mas, assim como o moço de Lucas 15, ninguém lhe dava nada. Então ele usou daquele expediente que as suas poucas moedas podiam lhe dar, o que havia restado. E ele escreve um telegrama para o pai. E ele diz: pai, eu estou numa situação horrível, e eu gostaria tanto de voltar, eu gostaria tanto, eu não mereço, eu não sei se o senhor me aceitaria. Então eu imaginei esse plano, talvez o senhor possa vir comigo a esse plano, e possa me resgatar. Eu vou tomar tal trem a tal hora, e eu vou voltar para casa. Agora eu não sei se o senhor vai me recolher, eu não sei, eu não tenho certeza sobre isso, mas se o senhor recolher, ali na curva da linha de ferro, e a linha de ferro passava bem próximo ao lado da fazenda onde morava o pai, ali na nossa macieira, coloque ele num lenço branco. Eu vou olhar para aquilo lá e vou saber, eu posso saltar na próxima estação que papai vai me receber. Se o trem passar e eu não vir nenhum lenço, eu vou saber que, com razão, o senhor não me aceita de volta. Eu entendo isso, eu vou entender e eu vou procurar viver a vida conforme eu possa vivê-la. E ele fez isso. Estava se aproximando o dia de Natal, e esse moço embarcou num trem, numa plataforma ali da Grand Station de Londres, e rumou para a casa dos seus pais. No caminho, esse moço estava tão nervoso, tão agitado, ele andava no corredor, ele olhava e ele estava sem paz. E ele foi observado por uma pessoa que, segundo a história, era um ministro do Evangelho. E se chegou a ele e falou: moço, eu vejo que você está tão preocupado, me contagia ver esse teu estado, eu posso orar por você? Você quer compartilhar a tua história comigo? Qual é a coisa? Ele disse: sim, pastor, eu quero, eu vou contar para você. E ele contou toda a história. E no final ele disse: eu estou num drama,
porque estou me aproximando do momento de olhar pela janela e olhar a macieira, mas eu não tenho coragem, eu não consigo olhar para fora, porque o meu pai vai me rejeitar, ele não vai me receber, e se eu não vir esse lenço, eu vou morrer, eu não tenho o que fazer com a minha vida. E aquele pastor disse para ele: moço, senta aqui do meu lado, você quer que eu olhe para você? Sim, olhe para mim, eu não tenho coragem de olhar para fora. E o trem foi se aproximando, e esse moço de cabeça baixa, e chorando, e falando consigo mesmo, e o braço do pastor em volta dele, segurando, e ele sente como que o pastor está estremecendo, como que ele está chorando, soluçando. E o pastor vira para esse moço e diz: você não pode deixar de ver o que eu estou vendo lá fora. E durante aquela longa curva, que o trem fazia bem devagar, ele teve a coragem de erguer os seus olhos e olhar pela janela. E ele viu toda a população da fazenda, os parentes, os empregados, os mais humildes, os outros filhos, todos trepados em caixas, em escadas, colocando panos brancos sobre a macieira. Não existia folha visível, só se via panos brancos. O que o pai estava dizendo é: um lenço só, talvez meu filho não vá ver. Um lenço só, talvez a gente pendure o lenço, o vento leve. Vamos não deixar nenhuma dúvida de que ele é bem-vindo de volta ao lar. Esse é o perdão de Deus, meus irmãos. Essa é uma pálida ilustração do perdão do nosso Deus por nós. Esta é a visão que nós devemos ter quando contemplamos Jesus crucificado no nosso lugar. Ele não morreu para nos dar exemplo, ele morreu porque só ele, o puro Cordeiro de Deus, poderia ter vertido o seu sangue com o poder de pagar o pecado de todos nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem não está vivendo hoje cheio de alegria, hoje, o seu dia, e alegria é uma coisa que vem, que vai, mas de uma forma geral, você tem vivido em alegria. Hoje, amados, se humilhe e reconheça que você tem buscado alegria em outras fontes, ou então você ouve essas coisas e você não confia mais que Jesus, ele é a única fonte de alegria, ou você está hipnotizado por outras possíveis fontes de alegria, por ganho, por prazeres, por poder, por popularidade, outras coisas têm afastado os seus olhos. Mas se você é sincero, hoje você está dizendo: essa palavra é para mim, eu não estou alegre, eu não estou feliz, fazendo e andando da forma como eu tenho feito e como eu estou caminhando nesta vida. E o Senhor é aquele que nos chama e diz: filho, não viva mais assim, me peça graça, me peça o poder para mudar o seu coração, para que você volte a crer que eu sou a única fonte, só eu posso lhe dar alegria. Jesus é o autor desta fé e Ele a dará, é só pedir ao Senhor e Ele a dará, Ele a concederá para o coração que não tem conhecido alegria já há tanto tempo. Esse é o único motivo, amados, pelo qual uma pessoa não está feliz. Único motivo é pecado não confessado. Pecado não confessado nos aparta de Deus. Resista ao diabo na força que a graça do Senhor nos dá. Não creia na sua voz, que é a voz daquele filho mais velho, de quando o filho pródigo volta para casa: este gastou os seus bens, pai, como que o Senhor vai perdoar? Não, ele é mentiroso, ele é o acusador dos irmãos. O Pai amado nos espera de braços abertos. O Pai amado nos quer abraçar junto do seu coração e conferir a nós novamente a condição de filho que nós possamos ter perdido. 1 João capítulo 1 nos diz assim:
Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria, nossa e vossa alegria seja completa. Olha que coisa tremenda, um livro da palavra de Deus escrito para que nós saibamos como vivermos na alegria completa, na vida abundante que o Senhor nos prometeu. E como é que Ele nos ensina? Eu vou fazer um resumo daquilo que me parece o ponto mais importante, para que nós saiamos desse culto hoje sabendo algo que é operacional, algo que nós podemos viver na prática e podemos no dia a dia trazer de toda a nossa religiosidade para o único palco que nós realmente temos interesse, que é o palco de vivermos bem esta vida, que afinal de contas é tão limitada. Trazer algo da graça de Deus para viver significa nós, ao sabermos deste fato de que Deus sonda o nosso coração, Ele está no business, o Espírito Santo está no business de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Sim, é Ele que fala lá no coração: filho, isto não está bom. Ele não o faz para nos humilhar, Ele não os faz para nos fazer sentir os piores dos homens, Ele não nos faz para mostrar que não existe solução, não, Ele quer nos mostrar um caminho, Ele nos mostra justiça também, que só a justiça naquilo que nós vamos dizer logo mais, no perdão de Jesus. Se nós afirmarmos em contrapartida, eu não estou em pecado coisa nenhuma, se nós fizermos isso que é a coisa mais natural do homem, que é tentar atribuir culpa a outras pessoas, para que ele não pareça culpado naquele jogo. Ele diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, nós enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Que pena, está partindo de nós, está escapando de nós a possibilidade de cura, porque nós queremos preservar mais a nossa aparência, do que lidarmos com a verdade como ela de fato é. E diz mais: se afirmarmos que não temos cometido pecado, o mesmo erro, nós fazemos de Deus um mentiroso, nós nos tornamos pessoas que estão blasfemando contra Deus, chamamos a Deus de mentiroso, porque Ele diz: filho, você está andando numa situação de erro, de pecado. Não é assim que eu quero que você viva. Você vai conhecer o oposto de alegria, você vai conhecer o oposto de bênção, se você seguir nesta direção. E Ele nos dá a direção. Ele diz: se você, versículo 7, 1 João capítulo 1, se porém, por outro lado, andarmos na luz, ou na verdade, como Ele está na luz, ou na verdade, nós temos comunhão uns com os outros, comunhão verdadeira, uns com os outros. Nós falamos sobre a verdade de nós mesmos, um para com os outros, e com isso surge comunhão, confiança mútua, amigos verdadeiros nascem daí. E mais, o sangue de Jesus, seu Filho, Ele vai nos purificando. É um verbo contínuo que está lá na língua grega, que não foi traduzido assim para o português e nem para o inglês. Ele vai nos purificando de cada pecado. Ao vivermos na luz, Senhor, eu estou aberto. Aquilo que o Senhor contar para mim de pecado, eu estou pronto para aceitar. Isso resolve tudo, reconhecer que eu estou errado. Como algumas pessoas que às vezes eu reconheço que eu tenho um problema grande. Eu reconheço, não muito tempo atrás, falando com uma pessoa que precisava de uma biópsia, uma suspeita de câncer. Eu reconheço que eu posso ter um câncer. Falei: você precisa fazer a biópsia? Ah, não sei. Não, você precisa fazer a biópsia. Você reconhece que isso pode ser, mas você precisa para que o verdadeiro tratamento adequado lhe seja ministrado. Não é verdade? Então, não basta apenas reconhecer que nós estamos errados. O coração da Bíblia nos diz assim. Alguém chamou isso, um pastor Zeco, lá no fim do mundo, onde eu estava participando de um culto, nos diz assim: aqui está, meus irmãos, o coração da Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Acabou a distância entre o Filho e o Pai. Acabou-se aquilo que os separava, e nós podemos novamente gozar da alegria do Senhor, que é
a nossa força. O rei Davi escreveu a respeito disso no Salmo 32, ao conhecer o perdão que o Senhor lhe ministrou sobre ele quando ele confessou o seu pecado. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa alguma e em quem não há fingimento. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri mais as minhas culpas. Eu disse: eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis, todos aqueles que estão ouvindo essa meditação e que são fiéis, esse é o desejo de Davi, 1500 anos antes de Jesus, que todos aqueles que professam fidelidade ao Senhor orem a ti, Senhor, enquanto podes ser encontrado, porque quando muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Senhor, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E o Senhor responde aos seus servos. O Senhor se torna coautor desse salmo, quando ele promete, a partir do versículo 8, Salmo 32, eu, o Senhor, o ensinarei, eu o instruirei no caminho que você deve seguir. Eu vou contar para você que direção você deve seguir. Eu o aconselharei, eu cuidarei de você. Não seja como um cavalo, como um burro que não tem entendimento, mas precisa ser controlado com freios e com rédea. Não é da direção, é outra direção. Não me dê esse trabalho. Caso contrário, esses animais acabam produzindo desastres, acabam destruindo o dono. Não façam isso. Não andem como aqueles que não obedecem, porque muitas, filho, são as dores dos ímpios, aqueles que se apartam do Senhor. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem todos vós que são justificados pelo sangue de Jesus. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Esta é a vida abundante que o Senhor quer nos dar. Uma vida cheia de alegria. E nós a perdemos durante o dia. Perdemos, está tudo confessado para o Senhor, e nós andamos, e o Senhor nos diz: filhinho, olha só que essas coisas estão escritas para que você não peque. Se você pecar, lembre-se disso. Nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação, Ele é aquele que torna propício, Ele é aquele que torna acessível Deus para você. Ele está lutando do teu lado. Ele é o Pai de braços abertos, Ele é o Pai que cobre a macieira de lençóis, de camisas, de meias, de cuecas, de lenço brancos, para que você não perca de vista de que Ele continua sendo o grande autor do amor, a quem você pode recorrer e dizer: Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor, porque o meu coração está seco de alegria. Dá-me, renova em mim a tua alegria. Fica com essa mensagem no teu coração, meus irmãos, e nós vamos de uma forma muito singela celebrar. Será que você já fez uma correlação entre tudo isto e aquilo que significa a ceia do Senhor? O pão que significa o pão que significa o corpo de Jesus, que foi dilacerado, ferido, despedaçado, chicoteado, cuspido e batido lá na cruz, há 2000 anos atrás. Foi para que a culpa do meu pecado fosse sofrida por alguém, porque Deus assim estabeleceu. É necessário que haja derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós não poderíamos nos acercar ao Senhor, mas o Senhor moeu lá na cruz do Calvário. Eu não sei se a câmera mostra, isso é uma fatia de pão. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, Ele sofreu as nossas dores, Ele foi traspassado lá naquela cruz, e o sangue verteu. Onde está minha garrafinha? Está aqui.
Eu ia trazer um copinho transparente, mas eu esqueci. E tem um copinho aqui, mas que eu vou usar. Eu trouxe aqui algo para simbolizar o sangue de Jesus. O vinho é um mero símbolo, o suco de uva que nós servimos é um mero símbolo, o pão que nós compramos no mercado é um mero símbolo, mas eles simbolizam algo muito precioso. Eles simbolizam algo que não só será a razão da nossa vida por toda a eternidade, mas simbolizam um sacrifício que nos dá a paz. Isaías 53 nos conta isso. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Jesus, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo teu corpo ferido lá na cruz. Foi no meu lugar, entre todos os pecadores, não existia ninguém que precisava mais desse sacrifício. E o Senhor foi àquela cruz, e o Senhor iria àquela cruz, mesmo que eu fosse o único pecador neste mundo, o Senhor subiu àquela cruz no meu lugar. Eu te adoro por isso, Senhor. Oh Pai, está aqui a minha vida, Senhor Deus. Fala a verdade, eu não sei bem por que nós temos que mimetizar este ato, mas eu o faço de tanto bom grado, Senhor Deus, porque não existe nada mais claro na Tua palavra do que o Teu desejo de ser lembrado por aquilo que o Senhor fez no nosso lugar. E eu quero de bom grado, e eu peço pelos meus irmãos e irmãs diante da câmara nessa hora, que sejam tocados pelo Teu Espírito, que tenham suas emoções tocadas pelo Teu Espírito Santo, como o Senhor tem tocado a minha emoção nessa tarde, para dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro, porque o Senhor entregou o Teu corpo para ser morto no meu lugar, no nome de Jesus. Eu amo esse verso. Deus me deu um grande privilégio. Sempre amei esse verso. Lá em 1 João capítulo 1, quando ele fala assim: e se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Resulta desse andar na luz, nessa determinação de caminhar na verdade, disto resulta um movimento do Espírito de Deus que traz à superfície aquilo que de melhor possa existir no coração de um homem, que é o desejo de ser verdadeiro. Às vezes nós somos tentados e caímos, sim, mas o sangue de Jesus é poderoso para nos limpar daquilo que nos fez cair, sempre. Essa é a lei, sempre a lei do Espírito. Que coisa linda. O Senhor me deu esse presente diante de um grupo de pessoas, os meus pés na pequenina cidade de Caná da Galileia, onde um casal de amigos queridíssimos pagou para mim e para Débora, para que nós fôssemos conhecer a chamada Terra Santa. Eu lá em Caná da Galileia, e o dono de uma loja de vinho, uma loja de souvenir onde vendia vinho, passou esse cálice na minha mão, bem menor do que esse copo, e diz assim: fala alguma coisa para nós a respeito do sangue de Jesus. E o Senhor me deu esse versículo, ali naquele lugar tão célebre, tão conhecido, lugar onde Jesus fez o seu primeiro milagre, em Caná da Galileia. E eu proferi esse salmo, e pedi para os irmãos que estavam juntos, a quem eu pouco conhecia, que repetissem comigo: se andarmos na luz. E eles repetiram: se andarmos na luz, como Ele na luz está, como Ele na luz está, existe algo que vai acontecer, invariável. Nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificando de todo pecado.
tremendo. Isso que o sangue de Jesus faz por nós. Ele nos santifica, Ele nos dá alegria, Ele nos dá o senso de perdoarmos aqueles que têm pecado contra nós. E nós dizemos: sim, Senhor, pela Tua graça eu direi sim, toda vez que eu tiver que perdoar, porque eu não tenho outro negócio na face da terra, senão andar em paz com outros pecadores como eu. É com esse espírito que tomamos o nosso cálice, é bem mais que um cálice aqui, e que simboliza o sangue de Jesus vertido por nós. Louvado seja o Teu nome, Pai querido. Louvado seja o Teu santo, maravilhoso nome. Toca o coração da Tua igreja, Senhor Deus. Que o desejo de andarmos na Tua alegria seja inegociável para as nossas almas. Inegociável, mas que sejamos sábios de não irmos buscar alegria em outra fonte, que não seja na purificação do nosso pecado, através do sangue de Jesus. É só daí, irmão, é só daí, irmã, que resulta alegria verdadeira. Alegria no meio da peste, alegria no meio da desventura financeira, alegria que sobrevive a todas as circunstâncias, porque ela custou o sangue precioso, a vida do nosso Salvador, e ela não pode ser contida e nem detida por nenhuma desventura, por nenhuma adversidade. Que Deus abençoe o seu coração, no amor de Jesus. Pastor Nery. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. Me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Tu fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. Mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy,